Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Revalidando. Eu sou a professora Érica e vou estar em mais uma aula de Clínica Médica com vocês. Sou formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em Clínica Médica e Geriatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agora, a gente vai falar sobre a aula de delírio. Começando então com uma questão que já caiu no Revalida. Um homem de 65 anos encontra-se internado no hospital no pós-operatório imediato de uma herniorrafia inguinal à direita. Seus exames pré-operatórios apresentaram-se sem alterações. Às 2 horas da madrugada, a técnica de enfermagem recorre ao médico plantonista, pois o paciente é encontrado nu. Recusa-se a colocar novamente as roupas, fala coisas sem sentido e não reconhece o familiar que o acompanha. Sua cirurgia foi realizada na manhã anterior, sem intercorrências, tendo ele recebido meperidina após o procedimento cirúrgico e metoclopramida devido a náuseas. Não se alimentou o dia todo e ao exame físico não se sabe onde está, além de estar hipotenaz e um pouco sonolento. Diante desse quadro, o médico plantonista deve: alternativa A, prescrever um benzodiazepínico intravenoso para a sedação do paciente e avaliar complicações pós-operatórias. Alternativa B, avaliar a necessidade das medicações em uso, colocar o paciente em um quarto com boa iluminação e prescrever um antipsicótico se constatada a agitação psicomotora. Alternativa C, conter fisicamente o paciente e iniciar sedação com midazolam intravenoso enquanto aguarda a avaliação psiquiátrica. Alternativa D, manter conduta expectante, dado que esses quadros regridem espontaneamente em poucas horas e prescrever um benzodiazepínico se constatada agitação psicomotora. Escolher a alternativa? Próxima questão. Uma senhora de 85 anos de idade tem visita domiciliar da equipe de saúde da família, solicitada por sua cuidadora, pois há 2 dias tem apresentado comportamento estranho. Fala coisas desconexas, teve alucinação visual e comporta-se de forma agressiva algumas vezes. A paciente faz seguimento regular com a estratégia de saúde da família há 10 anos, atualmente com assistência domiciliar, pois está restrito ao lar após uma queda sofrida há 4 anos. A médica da equipe conhece a paciente e sabe que ela nunca teve problemas cardiovasculares, cognitivos ou de saúde mental, e que não faz uso de medicamentos contínuos. No exame físico, mostra-se desorientada em relação ao tempo. A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta adequada são, respectivamente, alternativa A, quadro depressivo, tratamento medicamentoso contracíclico e avaliação por psicólogo. Alternativa B, quadro infeccioso agudo, solicitação de raio-x, exame de urina e hemograma para melhor avaliação. Alternativa C, demência de Alzheimer, encaminhamento para neurologista para realização de exames de imagem. Alternativa D, distúrbio de comportamento por transtorno psicótico, prescrição de antipsicótico e encaminhamento para psiquiatra. Mais uma questão. Um homem de 75 anos, acompanhado da filha, é atendido em consulta no ambulatório de geriatria. A filha revela estar preocupada com os problemas de memória do pai, que, segundo ela, tem estado desatento nas últimas 2 semanas, incapaz de lembrar de seus compromissos, além de ter se perdido ao dirigir, ter sido incapaz de utilizar o telefone celular e de não ter certeza do próprio endereço. A filha informa que o paciente faz uso de vários medicamentos não sabendo informar o nome deles. O paciente não apresenta sintomas depressivos comórbidos e não tem história pregressa de uso de tabaco ou álcool. Ao exame físico, o paciente mostra-se normal. Considerando a situação descrita, a medida inicial apropriada para a elucidação diagnóstica é: alternativa A, excluir a possibilidade de delírio por uso de medicações, pedindo à filha que traga a lista completa de medicamentos em uso pelo paciente. Alternativa B, iniciar o diagnóstico diferencial de demências mediante a solicitação de ressonância magnética do cérebro. Alternativa C, avaliar a possibilidade de tumor cerebral e solicitar tomografia computadorizada do cérebro. Alternativa D, investigar a possibilidade de neurocisticercose e solicitar tomografia computadorizada do cérebro. Mais uma questão. Um homem de 75 anos de idade é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Havia chegado da fazenda
onde administra suas propriedades. Dormiu e acordou desorientado. Passou a perambular pela casa sem reconhecer pessoas, dirigindo-se à porta da rua para sair. Apresentou evacuações e diurese sem ir ao banheiro e dificuldade para despir-se, necessitando ser higienizado pela filha. Morando no andar superior da casa, passou a apresentar algum grau de dificuldade ao descer as escadas, tendo de ser ajudado. Come com lentidão, necessitando que o alimento lhe seja dado. É hipertenso e toma medicação há 13 anos. Teve retenção urinária há 10 dias por hipertrofia prostática, necessitando sondagem de alívio. Não refere febre. Ao exame físico, paciente vigil, porém desatento, sem alterações aparentes do humor, responde com lentidão às perguntas, hesita ao deambular e sentar. Temperatura 37,5 graus Celsius. Pulso radial, 110 batimentos por minuto. Pressão arterial, 140 por 80 milímetros de mercúrio. Exame neurológico, hesitação aos movimentos e tremores finos, ausentes em repouso e desencadeados pelo movimento. Sem rigidez, marcha hesitante, reflexos osteotendíneos sem alterações. Demais aspectos do exame físico inalterado. O diagnóstico mais compatível com o quadro é: alternativa A, demência vascular. Alternativa B, doença de Alzheimer. Alternativa C, doença de Parkinson. Alternativa D, estado confusional agudo. Alternativa E, demência por deficiência de B12. Então, o que é delírio? Delírio é um distúrbio de atenção e consciência que se desenvolve de forma aguda. É flutuante e com fator desencadeante identificável na maior parte dos casos. Ocorre em 1/3 dos pacientes com mais de 70 anos de idade. Metade desses com delírio já na admissão. Pacientes internados em UTI ocorrem em mais de 75% dos casos. Em finais de vida, em mais de 85% dos pacientes. As associações com o delírio. Quem tem delírio tem 2 vezes maior mortalidade, 2,4 vezes maior probabilidade de institucionalização e 12,5% vezes maior de probabilidade de desenvolver demência. O delírio persistente, ele configura um pior prognóstico a longo prazo. Em relação ao diagnóstico, a ferramenta mais usada é o CAM, que é o Confusion Assessment Method. É uma ferramenta útil e dos mais recomendados por estudos sistemáticos. Tem 4 itens. Item 1. Alteração aguda do estado mental com curso flutuante? Sim ou não. Falta de atenção? Sim ou não. Pensamento desorganizado? Sim ou não. Alteração do nível de consciência? Sim ou não. Obrigatório para se dar o diagnóstico de delírio, o item 1 e o item 2, com 3 ou 4. Existem vários espectros de apresentação clínica do delírio. Pode se apresentar como uma hiperatividade, agitação ou um quadro misto. Isso em torno de 25% dos casos. Pode se apresentar também como hipoatividade. Aquele paciente que está dormindo mais do que o normal, isso tem que chamar a atenção. Em mais de 50% dos casos, pode ser um quadro de delírio. É menos reconhecido, é subtratado e configura um pior prognóstico. Em relação à neurofisiologia, neuropatologia ali do delírio, geralmente ocorre por uma deficiência colinérgica. Pode ocorrer devido a drogas anticolinérgicas, no caso de overdose desses medicamentos, que pode ser revertido com o uso de fisostigmina. Geralmente não é tão disponível assim a fisostigmina, tá? A acetilcolina é um neurotransmissor importante para processos cognitivos. Os inibidores de colinesterase não foram efetivos na prevenção / tratamento de delírio, ou seja, donepezila, medicamentos que são usados geralmente na demência de Alzheimer. A inflamação é especialmente importante no pós-operatório, nas neoplasias e nos quadros infecciosos. PCR aumentada, a interleucina 6 está aumentada, o TNF-alfa também encontra-se aumentado.
A inflamação pode quebrar a barreira hematoencefálica, permitindo que medicamentos e citoquinas tenham contato direto com o cérebro. A neuroinflamação pode danificar neurônios, levando a efeitos cognitivos a longo prazo. Fatores predisponentes precipitantes. Quanto mais fatores predisponentes, menos fatores precipitantes necessários para causar um delírio. Os mais comuns de fatores predisponentes: a própria idade avançada, quanto maior a idade, maior o risco, demência prévia, perda de funcionalidade nas atividades básicas de vida diária, falei um pouquinho sobre isso ali na aula sobre quedas, comorbidades, quanto mais comorbidades o paciente tiver, maior o risco de desenvolver delírio, história de etilismo prévio, sexo masculino, perda neurosensorial, como por exemplo, perda da acuidade visual, hipoacusia. Em relação a fatores precipitantes, descompensação da doença cardíaca, descompensação da doença pulmonar, repouso prolongado, suspensão de medicamentos como sedativos, álcool, até mesmo tabaco, impactação fecal, distúrbios hidroeletrolíticos, presença de catéteres, então sonda vesical de demora, acessos venosos, sonda nasoentérica, infecções, sendo as mais comuns urinária, respiratória e de pele, medicamentos, contenções, então aquele paciente que está lá no hospital, o paciente está agitado, vai lá e amarra o paciente. Isso pode piorar um quadro de delírio ou pode desencadear um quadro de delírio. Anemia grave, dor não controlada, retenção urinária. Então, sempre que o paciente se apresentar com quadro de delírio, todos esses itens devem ser avaliados. Qual a diferença entre delírio e demência? A demência é um fator de risco para delírio. O delírio em pacientes sem demência, isso leva a uma maior associação à incidência de demência após. Delírio em paciente com demência estabelecida é uma associação com uma aceleração do declínio cognitivo. Ou seja, um paciente que tem demência tem maior risco de ter delírio. E se esse delírio for muito prolongado, essa progressão do quadro cognitivo é acelerado e evolui mais rápido. Cirurgias com maior correlação com ocorrência de delírio seriam as cirurgias não cardíacas, apenas 25%. Cirurgias cardíacas, 50% dos pacientes têm delírio no pós-operatório. Fratura de fêmur, 50% dos pacientes que passam por uma cirurgia de fratura de fêmur apresentam delírio no pós-operatório. Os fatores de risco pré-operatório para ocorrência de delírio, ou seja, ligar os sinais de alerta para se ficar atento a esse quadro, seriam idade avançada, declínio cognitivo prévio, perda de funcionalidade prévia, história de etilismo, distúrbios metabólicos pré-cirúrgicos, cirurgia intratorácica e cirurgia de aneurisma de aorta. A presença de 1 a 2 fatores de risco, a chance de ocorrência de delírio é em torno de 10%. A presença de 3 ou mais fatores de risco, a chance de ter um delírio no pós-operatório é em torno de 50%. O pico de incidência de delírio no pós-operatório é no primeiro dia pós-operatório. O pico de prevalência é no segundo dia do pós-operatório. Quais são as associações do pós-operatório que levam a delírio? Dor, anemia e uso de sedativos opioides. Aqui eu deixo uma observação. Não se deve deixar de usar opioides para evitar delírio. Porque, se não é usado opioide, no caso da necessidade do seu uso, o paciente também vai ter delírio. Então, tem que ter um equilíbrio ali nas doses e lembrar sempre das particularidades do metabolismo no paciente idoso. Na história clínica para avaliação do delírio, estamos lá no pronto atendimento, atendendo e chega um paciente com esse quadro confusional agudo, distúrbio da atenção. Sempre questionar o tempo de início, o curso, se é flutuante ou não, correlacionar com outros sintomas ou eventos. Então, sempre questionar para a família. O paciente vem apresentando tosse, teve queda, pensando num TCE, num hematoma subdural. O paciente teve alguma alteração urinária, o aspecto macroscópico ou alguma queixa prévia. O paciente apresentou febre.
revisar sempre os medicamentos, se foi iniciado algum medicamento nesse intervalo de tempo, se foi feita alguma alteração de dose ou suspensão de algum medicamento. Sempre questionar o uso de medicamentos não prescritos, a autoadministração de medicamentos. Tabagismo pensando em abstinência, etilismo também. No exame físico, verificar sinais vitais, oximetria, a avaliação médica geral e o exame neurológico e mental. Tudo vai depender da hipótese diagnóstica. Os exames vão depender também da história clínica. No laboratório pode ser solicitado um hemograma, função renal e eletrólitos, análise de urina, função hepática, gasometria arterial e culturais. Raio-x de tórax ajuda ali na identificação de broncopneumonias, eletrocardiograma, já que o infarto também pode ser um fator predisponente a delírio. Tomografia de crânio geralmente é mais indicado se o paciente apresentar algum sinal focal. O AVC por si só como causa de delírio não é frequente, geralmente o paciente tem algum sintoma neurológico focal. Ou se o paciente apresentou alguma queda recente, pensando em hematoma subdural. Eletroencefalograma e líquor raramente ajudam, a menos que associada à crise convulsiva ou sinais de meningite. É sempre importante no manejo fazer uma abordagem de equipe multidisciplinar, envolver a família, o médico, equipe de enfermagem e outros. A abordagem também tem que ser multifatorial, então lembrando ali nos slides anteriores que falamos sobre fatores de risco e os fatores predisponentes. As complicações relacionadas ao delírio. Um paciente que chega na admissão no pronto atendimento ou hospitalar com um quadro de delírio tem um tempo de internação maior, geralmente, a mortalidade é maior e a perda de funcionalidade e institucionalização pós-alta também são maiores em pacientes com delírio. Então, o manejo vai direcionado em identificar e tratar contribuintes reversíveis, otimização de medicamentos, tratar infecções, tratar dor, ver a questão dos distúrbios hidroeletrolíticos e a privação do sono. O controle comportamental é feito tanto com orientações do comportamento, como também pode ser usado medicamentos. Sempre antecipar e prevenir complicações, então ver se o paciente tem incontinência urinária, imobilidade, quedas, lesões por pressão, distúrbios do sono, ingestão inadequada e retenção urinária e constipação também podem ser causas de delírio. Sempre avaliar para tentar identificar esses fatores no paciente idoso. A recuperação de função. Tem que ser feito o recondicionamento cognitivo, principalmente no ambiente hospitalar, sempre questionar para os familiares qual era a funcionalidade prévia do paciente, educação da família e sempre ter um plano de alta. Então, o que é educação da família? Explicar para a família o que é um quadro de delírio, o que se deve fazer para prevenir e o que se faz no manejo. Lembrando, então, do manejo multidisciplinar. Os medicamentos que são mais relacionados ali ao delírio, que devem ser sempre avaliados, se possível reduzir a dose ou suspensão. Álcool, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antipsicóticos, barbitúricos, benzodiazepínicos, bloqueadores de H2, hipnóticos não benzodiazepínicos e os próprios opioides. Em relação ao manejo não farmacológico, sempre estimular para manter o paciente orientado. Então, se o paciente está internado, ter um relógio no quarto, calendários, um rádio para o paciente ouvir notícias, sempre reforçar a equipe. Chegou para avaliar o paciente? Bom dia, senhor João. Hoje é dia tal, o senhor está no local X. Então, sempre reforçar a equipe para participar do manejo. Em relação à família, a socialização, de preferência, sempre ter um familiar, alguém que é conhecido do paciente por perto. Em relação às órteses, então, paciente que usava previamente lentes, brincos, aparelho auditivo, sempre pedir para os familiares trazerem. Mobilização para fora do leito o mais precoce possível, nutrição adequada, hidratação,
Higiene do sono, então, à noite, ofereça um leite morno, faça uma massagem no paciente, uma música ambiente, educação da família, então reforçar que a família reproduza todos esses itens que a gente já conversou, evitar contenções mecânicas sempre que possível. Quando foi feito tudo isso e não funcionou, tem que se então ter as opções farmacológicas. Se absolutamente necessário para agitação com risco de auto e ou heteroagressão, pode-se usar o haloperidol em baixa dose, é contraindicado em pacientes com Parkinson, demência por corpos de Levy ou história de síndrome neuroléptica maligna. Quetiapina também é uma opção, junto com a risperidona, que são os antipsicóticos mais atuais. Sempre monitorar o intervalo QT, pois todos os antipsicóticos, eles aumentam o intervalo QT, aumentando o risco de taquiarritmias e morte. Benzodiazepínicos é usado no caso de abstinência ao álcool e história de síndrome neuroléptica maligna. Só nesses casos, preferir benzodiazepínico, tá bom? Lembram-se da questão? Qual foi a resposta que deram? Acabamos de falar, né, que a alternativa A, prescrever um benzodiazepínico intravenoso, deu, tá no slide anterior, já vimos que não. Conter fisicamente o paciente e iniciar sedação com midazolam? Também não. Acabamos de falar. Manter conduta expectante, dado que esses quadros regridem espontaneamente em poucas horas? Tenta identificar o fator precipitante para modificá-lo. Nessa questão, qual foi a resposta que deram? Muito bem. Iniciar o diagnóstico diferencial de demência mediante a solicitação de ressonância magnética do cérebro é um quadro muito agudo, subagudo. As demências geralmente são quadros mais crônicos. Avaliar a possibilidade de tumor cerebral. Esse paciente não teve nenhum déficit neurológico focal, não teve crise convulsiva. Aparentemente não tem por que esse ser a principal hipótese diagnóstica. Investigar a possibilidade de neurocisticercose e solicitar tomografia computadorizada do cérebro. Não tem nenhum dado na história clínica que nos leve a pensar que esse seria uma hipótese diagnóstica. Nessa questão, qual foi a alternativa que escolheram? Quadro depressivo, tratamento medicamentoso com tricíclico e avaliação por psicólogo. Um quadro muito agudo, né? Não tem por que pensar em depressão nesse momento. Demência de Alzheimer, mais uma vez, quadro agudo. Então, pensar em delírio primeiramente. Distúrbio de comportamento por transtorno psicótico. Prescrição de antipsicótico e encaminhamento para o psiquiatra. Quadro agudo. Sempre que o quadro for agudo, pensem em delírio. Nessa questão, qual foi a resposta? Estado confusional agudo. Diagnóstico de delírio. Obrigada.